Olá, estamos aqui para mais um programa Ensino Bíblico. Eu sou o Daniel Félix, membro da Segunda Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto, professor na Escola Bíblica Dominical ali na igreja, e estarei junto com você hoje para mostrar uma das doutrinas mais lindas da Escritura. Eu quero falar com você sobre a maravilhosa providência de Deus, a mão invisível da providência de Deus. Quando você ouve esse termo, providência, o que é isso? Então eu trouxe aqui uma explicação muito simples para você entender o que é essa questão da providência de Deus. É a maneira como Deus administra, controla e age em todas as coisas, circunstâncias e pessoas segundo a sua vontade, poder e soberania para atingir os seus desígnios e os seus propósitos. Então Deus, ele é um Deus soberano. E a providência de Deus, ela está manifesta em toda a Escritura. Em toda a Escritura nós vemos a providência de Deus agindo. Para que serve essa providência de Deus? Quais são os elementos da providência de Deus? Preservação. Deus é aquele que sustenta a existência de todas as coisas por sua providência. Concorrência. Deus é aquele que opera em todos os atos das criaturas, tanto bons quanto maus, segundo a sua boa vontade. E governo. Deus dirige e governa todas as coisas de acordo com seus propósitos. Para nós falarmos sobre a providência de Deus, eu quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Esther. Na Bíblia nós temos dois livros com o nome de mulher, Esther e Ruth. E o livro de Esther é um livro maravilhoso e que mostra de forma muito clara a maravilhosa providência de Deus. O livro de Esther, ele é fantástico, ele é maravilhoso. Para servir como nosso texto base, eu vou abrir com vocês lá em Esther, capítulo 7, e ler apenas um versículo. E aí vocês vão voltar comigo no livro, eu vou lendo algumas partes com vocês, contando outras partes, e vocês vão ver como Deus age no meio do seu povo. Esther 7,10 diz assim: E assim enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Texto bacana, texto interessante. Você que está acompanhando aí, mantenha sua Bíblia aberta, se você está com a Bíblia. Nós vamos voltar aqui no capítulo 1 de Esther e eu vou contar essa história para vocês, para você ver como a providência de Deus ela é maravilhosa. Porque aqui o livro de Esther está falando do povo de Deus, do povo escolhido pelo Senhor, ou do povo judeu. E a história do povo judeu sempre foi uma história dramática. Sempre o drama está presente na história do povo judeu. 430 anos escravos no Egito, muito tempo. 40 anos no deserto até entrar na terra prometida em Canaã. Lá em Canaã, por um longo período, guerreando, lutando contra os moradores da terra para conquistar aquela terra. Depois vem o período do exílio. As tribos do norte foram ali dominadas, invadidas pelo Império Assírio. As tribos do sul, pelo Império Babilônico. Depois passaram por outros impérios também. No ano 70, quando Jerusalém foi ali destruída, deu-se então aquela dispersão dos judeus, a diáspora que a gente ensina, que a gente aprende na escola. E nessa época, no período da Segunda Guerra Mundial, sabemos o que aconteceu, o Holocausto e tudo mais. Então sempre a história do povo judeu foi uma história de drama. E aqui, nesse texto, a gente vê isso também. Como começa o livro de Esther? No capítulo 1 do livro de Esther, você pode depois ler com mais calma, fala do rei chamado Assuero. Esse rei tinha uma rainha chamada Vasti, e esse rei ele faz um banquete que dura 180 dias. 180 dias. Que festa! Diz a Bíblia que tinha tudo do bom e do melhor. A comida servida em louça finíssima, a bebida servida em taças de ouro. E nesse capítulo 1, no versículo 10, diz assim: No 7º dia, quando seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Neumã, que era ali um dos homens que estava ao seu serviço, que trouxessem à presença dele a rainha Vasti com a coroa real. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois era muito bonita. Só que olha o que acontece. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei. Gente, isso foi um insulto, isso foi algo terrível.
O rei chama a rainha se recusa. Então acontece ali um momento de muita confusão. E agora? Diz o texto que o rei fica muito furioso, muito nervoso. Convoca os seus sábios e diz: o que eu vou fazer? A rainha se recusou a vir na minha presença. Então os sábios dizem o seguinte: olha, rei, o senhor não pode mais tê-la como rainha, porque o que ela fez foi imperdoável. E outra coisa, rei, pior ainda, a atitude da rainha vai incentivar as outras mulheres a não respeitarem os seus maridos. Então Vasti é destituída do trono. Vasti não é mais a rainha. O rei agora está sem uma rainha. Começamos então o capítulo 2 do livro de Esther, que começa dizendo assim: depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti, do que ela havia feito e que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviram lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência no harém da cidade de Suzã. A moça que cair no agrado do rei, essa reinará em lugar de Vasti. O rei concordou com isso e assim se fez. Então, olha só. Então, a partir de agora, então, um decreto foi feito, moças viriam até ali o Palácio Real, ficariam no harém do rei, e essas moças, então, uma delas, apenas uma, seria escolhida para ser a nova rainha. E diz no capítulo 2 o seguinte, a partir do versículo 5. Ora, na cidade de Suzã, havia um judeu, da tribo de Benjamim, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther. Vejam aqui nossa personagem principal aparecendo pela primeira vez no livro, Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então, esse homem, Mordecai, tinha essa parente, a Hadassa, que é Esther, adotou essa menina, passou a criá-la como seu pai após a morte de seus pais. Então aqui Esther aparece pela primeira vez. Esther foi uma das moças, então, que foi para o harém do rei. Esther foi uma das moças que, virgens, bonitas, formosas, que ficaram ali para serem avaliadas e uma apenas ser escolhida. Mas veja um detalhe importante que aparece no texto, no versículo 10 do capítulo 2. Esther já estava lá no harém do rei. Esther não havia declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então vejam, a Esther estava lá, mas ela não disse para ninguém que ela era judia. Ela não disse para ninguém que ela era do povo de Deus. O Mordecai deu essa orientação para ela e ela fez exatamente isso. Então aquelas moças ficaram lá no harém do rei. E aqui uma parte engraçada do texto. Diz assim, as mulheres gostam de se produzir, não gostam? Gostam de se embelezar. Muito bem. Produtos de beleza e tudo mais. Olha o que o texto diz. Isso não é de hoje não, viu, gente? Faz tempo isso. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres, que eram embelezadas, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. Exatamente isso que você viu. 1 ano de embelezamento, 1 ano de óleos aromáticos. Gente, o sonho de muitas de vocês que estão me vendo aqui. 1 ano de embelezamento. Continua o texto dizendo, quando chegou a vez de Esther comparecer à presença do rei, claro, quem o rei escolheu? Esther. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abigail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. A partir desse momento, então, Esther é
a rainha. Olha só. E diz o texto que ela também, para o rei, não disse qual era a sua nacionalidade. Não disse porque Mordecai havia pedido a ela, não disse qual era o seu povo. Interessante. O relato bíblico diz isso. Do nada, o texto bíblico para de contar da história de Esther e vai trazer algo interessante no final do capítulo 2, que diz assim: naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Isso chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Então o texto está falando de Esther para dizer o quê? Que o Mordecai descobriu uma conspiração, 2 homens queriam matar o rei, o Mordecai contou para Esther, a Esther contou para o rei, e investigaram, era realmente isso. O rei mandou matar esses homens. Você vai pensar assim, o que o rei fez? Como agradecimento para o Mordecai. Deixa eu te falar. Absolutamente nada. A única coisa que o rei fez foi o quê? Escrever nos livros das crônicas. Ou no livro das crônicas. Só isso. Nada além disso. Às vezes na vida a gente se sente injustiçado. Talvez Mordecai se sentiu injustiçado aqui. Nada além disso. Mas essa história é importante para você entender o final. O capítulo 3 começa. E no capítulo 3 vai surgir o grande vilão da história, que é um homem chamado Amã. Diz assim no capítulo 3. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e lhe deu um cargo mais elevado do que todos os oficiais que estavam com ele. O Amã, então, o rei coloca esse homem Amã como o seu primeiro-ministro, como o primeiro homem abaixo dele ali no reino. Mas diz assim o texto. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Ah, gente. Olha só, olha o enredo aqui. O Amã é colocado como segundo homem do governo. Todo mundo se prostrava diante do Amã, menos o Mordecai. E você vai continuar lendo. Isso irritou o Amã. O Amã passou a odiar o Mordecai. O Amã não suportava ver o Mordecai. Por quê? Porque o Mordecai não se inclinava diante dele. Porque o Mordecai não se prostrava diante dele. E diz assim, ó, quando Amã viu que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém julgou que era pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque ele havia declarado de que povo era Mordecai. Por isso Amã procurou destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. O Amã, então, esse homem mau, perverso, disse o seguinte: eu não vou só destruir o Mordecai, não vou só matar o Mordecai, mas eu vou acabar com todo o povo dele. Ou seja, todos os judeus, inclusive a rainha. A partir desse momento, então, o relato bíblico começa a ficar nebuloso, tenso, complicado. O Amã vai até a presença do rei, diz para o rei, fala: rei, existe um povo aqui que não nos respeita, existe um povo aqui que não cumpre as leis, e esse povo precisa ser exterminado. O rei então faz o quê? Fala: ô Amã, eu te coloquei em segundo, o que você está querendo fazer com esse povo? Faça. O que você quiser fazer com eles? Faça. Se quer destruí-los, destrua-os. E o rei então fez esse decreto, que o povo que o Amã estava dizendo, que era o povo judeu, mas o rei não sabia que era o povo judeu, que esse povo seria morto. O texto bíblico traz as datas e é muito interessante. Essa conversa de Amã com o rei aconteceu no mês 1º. E lá no mês 11 é que aconteceria essa destruição em massa dos judeus. O Amã escreve cartas, envia a todo o império ali dizendo: tal dia vocês terão autorização para matar todos os judeus. Quando os judeus leram aquilo, ficaram o quê? Apavorados. Imagine você viver sabendo o dia que você vai morrer. Imagine você viver sabendo qual será o dia que vão vir e matar você. Diz o texto, você pode ler, isso está no capítulo 3,
que o povo ficou mal, chorou, lamentou o povo judeu. E começa então o capítulo 4, dizendo assim: quando Mordecai soube de tudo que havia se passado, rasgou suas vestes, se cobriu de pano de saco e cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. O Mordecai ficou muito mal. Rasgou suas vestes, pano de saco, cinza. Isso chegou até Ester. Ester mandou seus criados até Mordecai, levando comida, levando roupa, ele recusou. Ester então falou: Mordecai, o que está acontecendo? Então Mordecai, através daqueles homens, disse a Ester sobre o decreto, que todos os judeus dali 11 meses seriam mortos. Olha que situação. E aí Ester, sem saber o que fazer, tenta conversar com o Mordecai. O Mordecai fala para Ester, Ester, você tem que falar com o rei. Ester fala, não é assim que funciona, Mordecai. Eu não posso simplesmente chegar na presença do rei, o rei tem que me autorizar a chegar na presença dele. E aí no capítulo 4, gente, no versículo 12 diz assim: essas palavras de Ester foram transmitidas a Mordecai. Quais palavras? Que ela não poderia chegar na presença do rei sem o rei chamá-la. Então Mordecai pediu que respondessem a Ester: não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi levada à condição de rainha. Então, o Mordecai manda dizer para Ester, fala, Ester, não é à toa que você está aí como rainha. É exatamente para esse momento, Ester. Mas se você não fizer nada, todo o povo vai perecer. Ester então responde a Mordecai dizendo, olha, eu vou fazer um jejum aqui, vocês também jejuem aí, e eu vou ver o que acontece se o rei me convida para entrar então na sua presença. E Mordecai, os judeus fazem isso, um jejum e tudo mais. Chegamos então no capítulo 5 do livro de Ester. Olha a situação, o rei autoriza um decreto para todos os judeus serem mortos, a rainha era judia, a rainha então faz um jejum, buscando a orientação de Deus, uma saída, uma solução para ver o que aconteceria. Chegamos no capítulo 5, diz, no terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. A Ester então se posiciona para o rei a chamá-la. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester, parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou, o que é que você tem, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dada. Deu certo, gente! O rei convidou Ester para entrar em sua presença. Agora nada mais simples. O que a Ester vai fazer? Falar para o rei. Fala, rei, olha, o Amã fez um decreto para matar o meu povo e eu venho aqui pedir para o senhor para que isso não aconteça. É o básico, é o simples. É claro que Ester vai falar isso. É claro que isso vai acontecer. Será? Ester respondeu, se for do seu agrado, venha hoje com Amã ao banquete que preparei para o rei. Por que a Ester não falou o que tinha que ser dito? Isso é a providência de Deus, meus irmãos. É a providência de Deus. Então o rei disse, peçam a Amã que venha depressa para que possamos atender ao pedido de Ester. E isso aconteceu. Chamaram Amã. Então, o Amã, a Ester e o rei participaram ali de um banquete. Então o rei vai perguntar novamente para Ester, qual é o seu pedido? Peça-lhe e lhe será dado. O que você quer será dado, mesmo que seja metade do meu reino. Então olha o que Ester diz. O meu pedido e o meu desejo são o seguinte, se achei favor diante do rei, e se for do agrado do rei conceder o meu pedido, cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Amã ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Olha o que a Ester está fazendo. Ela conseguiu o favor do rei, falou, rei, eu quero dar um banquete para o senhor e para o Amã. Chamaram o Amã veio também, o rei falou, o que você quer, rainha? Falou, rei, amanhã eu vou dar outro banquete. E amanhã eu vou dizer qual é o meu pedido. É isso que está acontecendo aqui. Diz aqui que o Amã saiu daquela reunião alegre, parecendo um pavão, todo contente. Fui convidado para um banquete, só eu, o rei e a rainha. E é interessante
que quando Amã saiu lá do palácio, ele viu quem? Mordecai. E aí ele se sentiu daquele jeito, porque ele odiava Mordecai. Por causa do Mordecai, ele havia induzido o rei a fazer aquele decreto. O Amã chegou em casa e contou isso para sua mulher e para alguns amigos que estavam ali. Falou, olha, a rainha me chamou, eu participei de um banquete e amanhã a rainha vai me chamar de novo. E o Amã falou, só que tem uma coisa que está me incomodando. Eu não suporto um tal de Mordecai, aquele judeu. Eu quero matar esse homem. E aí, tanto a mulher do Amã como seus amigos deram uma ideia para o Amã. Capítulo 5, versículo de número 13. Ó. Porém, tudo isso não me satisfaz, o Amã falando, enquanto não vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei. Então Zeres, mulher de Amã, e todos os amigos lhe disseram, mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Então, gente, olha o que está acontecendo. Tem o primeiro banquete, a Esther fala, só amanhã que eu vou falar o que eu quero. Amanhã vocês voltam. O Amã vai para casa e naquela noite ele constrói essa forca de 22 metros. Olha que loucura. Constrói a forca para no outro dia cedinho enforcar o Amã, porque ele ia falar pro rei, vamos enforcar um judeu aqui. Enforcar o Mordecai, perdão. Vamos enforcar esse judeu Mordecai. Aquela noite termina. Amã vai dormir, terminou a forca, Amã vai dormir, sabendo que no outro dia cedinho ele ia até o palácio para falar para o rei, vamos enforcar o Mordecai. Você quer ver o que é a providência de Deus agora? Capítulo 6. Naquela noite, que noite? Naquela noite que o Amã construiu a forca. Naquela noite, que noite? Na noite que o Amã estava decidido a no outro dia de manhã matar o Mordecai. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis, que foi lido diante do rei. Que livro? Aquele que ele escreveu sobre o que o Mordecai havia feito. Quanto tempo antes? 5 anos atrás. Olha só, a providência de Deus não chega atrasada nem adiantada, sempre na hora certa. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. O rei leu aquilo que acontecera muito tempo antes. Leu aquilo naquela noite que ele não conseguiu dormir. E o texto continua dizendo, então o rei perguntou, que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso? Os servos do rei que o serviram responderam, ele não recebeu nenhuma recompensa. Isso é a providência de Deus. O rei leu, falou, o que fizemos com Mordecai? Nada, rei. Nenhuma recompensa. E aí o dia amanheceu, gente. O dia amanheceu. Olha o que o rei pergunta. O rei perguntou, quem está no pátio? Estava amanhecendo. Adivinha quem estava no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca, que ele, Amã, havia preparado. E os servos do rei lhe disseram, Amã está no pátio. O Amã foi naquela manhã. Para quê? Falar para o rei, vamos enforcar Mordecai, eu já fiz até a forca. Então, naquele momento, o rei acabara de ler o que tinha sido registrado no livro. Pergunta, quem está no pátio? Amã. Então, o rei manda chamar o Amã. E o texto diz que quando o Amã chega na presença do rei, o rei diz assim, Amã entrou e o rei lhe perguntou, o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? O Amã pensou que o rei estava falando dele, porque o rei perguntou, o que eu devo fazer com o homem que eu quero honrar? Ou o homem que agrada ao rei? O Amã diz assim, ó, Amã pensou assim, a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? O Amã, de novo, estava se achando, pensando, sou eu, o rei quer me honrar. E o Amã dá uma ideia para o rei. Falou, olha rei, o homem que o senhor quer honrar, eu vou falar o que o senhor tem que fazer. O senhor tem que colocar a sua coroa nele, colocar suas vestes reais nele, colocar esse homem numa carruagem e desfilar com esse homem dizendo, é assim que se faz ao homem a quem o rei quer honrar. O rei gostou da ideia. E olha o que está escrito no texto. Então o rei disse a Amã, vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Isso é a providência de Deus.
era para Mordecai estar sendo enforcado naquela manhã. Mas naquela manhã, Mordecai estava sendo exaltado. Mas o texto não para por aí. Depois disso que aconteceu, o Amã foi para casa. No finalzinho daquela manhã, ele foi para casa. Contou ali para a mulher e para os amigos que ficaram junto com ele na noite anterior, fazendo a forca. E aí falaram para ele: ih, Amã, sei não, hein? Não vai ser bom para você. Quando Amã estava conversando com eles, o que acontece? Chegam os oficiais do rei para o segundo banquete. A história não termina aqui. Então Amã é levado à presença do rei e da rainha no segundo banquete. E o capítulo 7 começa dizendo o seguinte: o rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino te darei. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, e que, como desejo, eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, agora a Ester vai falar, fomos vendidos e o meu povo para ser destruído, mortos e aniquilados de vez. Ainda que nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Ester então conta ao rei, fala: rei, o meu povo foi vendido, eu sou judia também, o meu povo foi vendido. Querem nos destruir, querem nos aniquilar. O rei não está sabendo de nada. O rei sabia que tinha sido feito um decreto, o Amã tinha falado, mas o rei não sabia que era o povo de Ester, que eram os judeus. Então o rei Assuero perguntou a Ester: quem é esse cujo coração instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Olha a ironia, mal sabia o rei que esse homem que ele estava perguntando estava na frente dele. Era o Amã. Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Amã. Amã então ali é desmascarado. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. O rei ficou tão nervoso, ele saiu dali. Saiu daquele ambiente, foi lá no jardim do palácio, ficou ali no banquete a rainha, Ester e o Amã. E o texto continua dizendo: Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Amã havia caído sobre o divã em que estava Ester. Gente, aconteceu alguma coisa ali, o Amã tropeçou e caiu no divã da rainha, na cama da rainha. O rei viu aquilo e vai dizer o seguinte: então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviram o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. E aí vem o texto que a gente leu no começo. Então o rei disse que ele seja enforcado nela. Esse texto, esse livro mostra a providência de Deus. Como Deus conduz, como Deus controla, como Deus guia todas as coisas em prol da sua vontade e dos seus decretos. Um povo que era para ter sido destruído, Deus conduziu tudo. E um detalhe interessante, no livro de Ester não aparece o nome de Deus, sabia disso? Em nenhum momento aparece o nome de Deus no livro de Ester. Mas em todo o livro de Ester, nós vemos a providência, o cuidado de Deus para com o seu povo, para com os seus. O que acontece na sequência? O rei faz outro decreto. Ele não pôde revogar o primeiro. No dia marcado, os judeus teriam que ser mortos. Mas ele fez outro decreto, autorizando os judeus a lutarem. O povo não foi exterminado. Quando chegou esse dia, o povo não foi exterminado. Amã foi enforcado. Mordecai foi colocado no lugar de Amã. A providência de Deus, ela é real para a sua vida. Creia nisso. Deus é aquele que está conduzindo a sua vida. Deus é aquele que está cuidando de cada detalhe. Deus é aquele que está fazendo todas as coisas segundo o seu eterno propósito, segundo a sua boa vontade, segundo a sua providência. A providência de Deus, ela é maravilhosa. E o livro de Ester, ele mostra essa verdade tão gloriosa na nossa vida. Você pode perder o controle da sua vida, mas o Senhor nunca perde o controle da sua vida e de toda a história. Você pode não saber o que fazer depois, mas Deus sabe exatamente como está te conduzindo. Que você creia nessa verdade e que isso traga para você tranquilidade, que isso traga para você descanso, que isso aumente a sua fé, porque a providência de Deus, ela é real. A providência de Deus
ela faz com que a nossa confiança e segurança no Senhor sejam cada vez mais reais. A providência de Deus, ela gera em nosso coração gratidão. A providência de Deus traz para o nosso coração esperança que o nosso Deus está cuidando de nós. E a providência de Deus, ela garante com que nós sempre confiemos na soberania do nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você sempre creia na providência do nosso Deus.